Minha esposa fez as malas com a mesma mala que levamos na nossa lua de mel, olhou direto nos meus olhos, e me disse que estava indo embora para cuidar do ex-namorado dela que estava com doença terminal. Ela disse que não era sobre amor, era sobre ser humano, e que eu deveria entender porque eu supostamente sou um homem tão bom. Eu a vi sair por aquela porta há 3 anos, e ainda me lembro de pensar que talvez eu fosse o louco por achar que isso era errado. Todo mundo ao nosso redor agia como se eu fosse algum tipo de monstro só por questionar isso, como se querer que minha esposa ficasse em casa em vez de se mudar para a casa de outro homem me tornasse egoísta. A mãe dela me chamou de insensível, a irmã dela postou algo no Facebook sobre amor verdadeiro transcender o ego, e até alguns dos nossos amigos começaram a me olhar de forma diferente. Mas aqui está o que ninguém queria falar. Ela não saiu só para ajudar ele com consultas de quimioterapia ou levar mantimentos. Ela literalmente se mudou para o apartamento dele e parou de voltar para casa. Deixa eu voltar um pouco porque eu preciso que você entenda como chegamos aqui. Lúcia e eu estávamos casados há 4 anos quando isso aconteceu, e no papel, tudo parecia bem. Tínhamos uma casa bonita em um bairro tranquilo, empregos estáveis, o tipo de vida que as pessoas chamam de chata até perderem ela. Eu sou contador, ela trabalhava em marketing para uma startup local, e a gente fazia coisas normais de casal como discutir de quem era a vez de tirar o lixo e planejar férias que provavelmente nunca faríamos. Mas sempre teve essa coisa que ela fazia de mencionar o ex dela, esse cara chamado Javier, muito mais do que parecia normal. Ela dizia coisas como que ele foi o primeiro amor verdadeiro dela, que ele ensinou o que significava ser vulnerável, e eu só assentia porque o que você faz, manda sua esposa parar de falar do passado? Minha mãe notava isso, porém, eu pegava ela dando esses olhares para Lúcia nos jantares de família sempre que o nome dele aparecia, mas ela nunca disse nada diretamente para mim sobre isso. A noite em que tudo mudou começou como qualquer outra noite. Estávamos na cama, eu estava lendo algum relatório financeiro do trabalho, e Lúcia estava rolando o celular quando de repente ela deu um suspiro. Eu olhei e o rosto dela tinha ficado completamente branco, como se ela tivesse acabado de ver algo devastador. Ela me disse que Javier estava doente, muito doente, estágio avançado de câncer com prognóstico ruim, e ela começou a chorar de um jeito que parecia diferente da tristeza normal. Era como luto misturado com pânico misturado com algo que eu não conseguia nomear. Eu a abracei porque é o que se faz, e disse todas as coisas certas sobre como era terrível e como eu sentia a pena dele. Ela chorou até dormir aquela noite, e eu só fiquei lá deitado olhando pro teto me perguntando por que parecia que eu estava confortando ela por causa de um namorado atual em vez de algum cara do passado dela. Os dias seguintes foram intensos. Ela estava constantemente no telefone, mandando mensagens para a família dele, coordenando com os médicos dele, agindo como se fosse a esposa dele em vez de eu ser o marido dela. Eu tentei ser compreensivo porque obviamente o cara estava gravemente doente e isso é horrível, mas algo parecia errado na situação toda. Finalmente eu sentei ela e sugeri que a gente poderia ajudar de outras formas. Eu ofereci contribuir dinheiro para as contas médicas dele, arrumar entregas de refeições, até dirigir ela para visitar ele no hospital. Eu disse que a gente poderia fazer tudo isso enquanto ainda mantinha nosso casamento e nossa casa. Ela me olhou como se eu tivesse sugerido deixar ele sofrer sozinho. Você não entende, ela disse. Ele não tem mais ninguém. A família dele mora do outro lado do país. Alguém precisa estar lá para ele todo dia. Eu apontei que todo dia parecia muito, que talvez a gente pudesse encontrar um equilíbrio, e foi aí que ela me chamou de egoísta. A discussão que veio depois nem foi realmente uma discussão. Foi mais como se ela já tivesse tomado a decisão e só estivesse brava porque eu não estava concordando imediatamente. Ela disse que eu nunca tinha amado de verdade ninguém se não conseguia entender o que ela precisava fazer, que amor verdadeiro significava sacrifício, que ela não conseguiria viver consigo mesma se abandonasse ele agora. Eu perguntei o que tinha sobre abandonar a mim, abandonar nosso casamento, e ela deu uma risada amarga e disse que eu estava sendo dramático. Eu não estou te deixando. Eu estou cuidando de alguém que está gravemente doente. Tem uma diferença. Eu perguntei quanto tempo ela planejava ficar fora, e ela não conseguiu me dar uma resposta. Eu perguntei se ela esperava que eu simplesmente esperasse enquanto ela brincava de enfermeira pro ex dela, e ela disse que se eu realmente a amasse, eu faria isso. Foi aí que eu soube que isso não era sobre compaixão ou humanidade ou qualquer das coisas nobres que ela estava alegando. Isso era sobre ela escolher ele em vez de mim e querer que eu chamasse isso de outra coisa para ela não ter que se sentir culpada por isso. 3 dias depois eu cheguei do trabalho e a encontrei no nosso quarto com aquela mala de lua de mel aberta na cama.
Ela estava arrumando metodicamente, não de forma apressada, como se tivesse pensado nisso há um tempo. Eu fiquei na porta olhando ela dobrar o mesmo suéter azul que eu tinha comprado para ela de Natal, e perguntei se a gente podia por favor conversar sobre isso mais uma vez. Ela nem olhou para cima. Ela só continuou arrumando e disse que já tinha feito arranjos, que o aluguel do Javier permitia um cuidador, que o seguro dele cobriria a maior parte dos custos, mas que ela precisava estar lá em tempo integral. Tempo integral. Como um emprego. Como um casamento. Eu perguntei diretamente se ela estava escolhendo ele em vez de mim, e ela finalmente parou de arrumar e se virou. Um dia você vai entender que eu estou fazendo a coisa certa, ela disse. Você vai ver que amor não é sobre posse. É sobre deixar as pessoas fazerem o que precisam fazer. Ela terminou de arrumar enquanto eu só fiquei lá me sentindo paralisado. Parte de mim queria gritar, exigir que ela ficasse, dar algum tipo de ultimato, mas outra parte de mim já estava calculando quanto custavam advogados de divórcio, e se eu conseguiria pagar a hipoteca sozinho. Ela fechou o zíper da mala, passou por mim até a cozinha, e colocou as chaves da casa no balcão com esse clique decisivo que soou bem demais definitivo. Eu a segui e vi ela pegar a bolsa e a mala e ir para a porta da frente. Ela parou com a mão na maçaneta e olhou para trás para mim uma última vez. Tinha lágrimas nos olhos dela, mas o queixo estava firme, e eu percebi que ela já tinha se colocado como a heroína dessa história e eu como o vilão que não entendia sacrifício. A porta se fechou atrás dela e eu fiquei lá na entrada da nossa casa, nosso lar, o lugar que a gente tinha escolhido juntos e discutido sobre cores de tinta, e eu entendi que quando alguém quer ir embora o suficiente, eles vão encontrar um jeito de fazer isso, culpa sua por tentar fazer eles ficarem. Eu vi aquelas portas se fecharem e eu ainda não sabia que elas estavam se fechando para sempre, que isso não era alguma insanidade temporária que ela ia superar depois de algumas semanas. Eu pensei que talvez ela percebesse o que estava jogando fora e voltasse pedindo desculpas. Eu realmente pensei isso. Como um idiota, eu pensei que amor e história e votos de casamento significavam algo mais do que o que quer que ela estivesse perseguindo correndo de volta para a cabeceira do hospital do primeiro amor dela. Eu estava errado sobre muitas coisas naquela época, mas eu estava prestes a aprender exatamente o quanto errado. Ia levar 3 anos e uma criança que não era minha para me ensinar a lição. 3 anos é muito tempo para reconstruir sua vida, e eu gostaria de dizer que passei cada dia dele pensando nela, mas isso seria mentira. A verdade é que depois de uns 6 meses esperando ela voltar, eu finalmente aceitei que ela não ia voltar para casa e que eu precisava seguir em frente. Eu entrei com o divórcio por abandono, que no nosso estado significava que ela tinha deixado nossa casa voluntariamente sem intenção de voltar por mais de 6 meses consecutivos. O processo foi surpreendentemente fácil, já que ela nunca contestou, nem respondeu aos papéis que meu advogado mandou pro apartamento do Javier. Eu vendi a casa uns 18 meses depois que ela foi embora porque cada cômodo me lembrava das conversas que a gente tinha sobre nosso futuro, sobre filhos que planejávamos ter, sobre envelhecer juntos exatamente naquele lugar. Eu me mudei para um apartamento menor do outro lado da cidade, comecei a ir para a academia de novo, reconectei com amigos que eu tinha negligenciado durante o casamento. Minha mãe parou de me dar aqueles olhares preocupados nos jantares de família e começou a perguntar se eu estava namorando alguém. A vida não era perfeita, mas era minha de novo e eu tinha esquecido como era essa sensação. Então, quando eu recebi uma ligação num sábado à tarde de um número que eu não reconhecia, eu quase não atendi. A voz do outro lado pertencia ao cara que tinha comprado nossa casa antiga e ele parecia irritado e confuso na mesma medida. Ele disse que uma mulher tinha acabado de aparecer na porta dele com uma criança pequena e malas, alegando que era a casa dela e exigindo entrar. Ele tinha dito para ela que a casa tinha sido vendida há mais de 1 ano e ela aparentemente tinha desabado chorando na porta dele perguntando onde eu estava. Ele disse que sentiu pena dela, então olhou meu contato nos documentos de fechamento e deu meu novo endereço para ela para fazer ela sair da propriedade dele. Ele queria me avisar que ela provavelmente estava indo pro meu lado e honestamente ele parecia se arrepender de ter se envolvido. Eu agradeci ele, desliguei e fiquei sentado no sofá tentando processar o fato de que Lucy estava prestes a aparecer no meu apartamento depois de 3 anos de silêncio completo. Uns 20 minutos depois a campainha tocou e lá estava ela. Ela parecia diferente, mais velha de algum jeito, com olheiras escuras e o cabelo preso num rabo de cavalo bagunçado. A criança tinha uns 2 anos, tinha o polegar na boca e estava me encarando com esses olhos castanhos enormes que definitivamente não eram meus. Ela tinha aquela mesma mala da nossa lua de mel aos pés dela junto com outra bolsa surrada e por um segundo eu senti como se estivesse assistindo um filme da minha própria vida de fora. Eu sei que isso é inesperado, ela disse,
sem exatamente olhar nos meus olhos, mas eu não sabia para onde mais ir e imaginei que você entenderia. Ela já estava se movendo em direção à porta como se esperasse que eu saísse do caminho, como se os últimos 3 anos tivessem sido só um intervalo breve e agora a gente estava continuando de onde parou. Eu não saí do caminho, só fiquei lá bloqueando a entrada tentando processar o que eu estava vendo. Ela pareceu irritada que eu não estava recebendo ela imediatamente e ajustou a criança no colo dela e disse que Javier tinha falecido uns 4 meses atrás. Ela disse isso de forma direta, como se estivesse me contando sobre um compromisso cancelado e eu percebi que ela já tinha feito o luto dela e seguido para o que vinha depois. Eu disse que sentia muito pela perda dela porque isso parecia coisa humana a dizer e ela sentiu como se estivesse aceitando condolências num funeral. Então ela me jogou. A família dele retomou o apartamento logo depois que ele se foi, ela disse. Eu tenho ficado com diferentes amigos mas ninguém consegue lidar com uma criança pequena a longo prazo e eu só preciso de um lugar para pousar enquanto resolvo as coisas. Ela disse tudo isso enquanto tentava passar por mim para o meu apartamento como se tivesse todo o direito de estar lá. Eu coloquei a mão no batente da porta e perguntei por que ela achava que vir aqui era apropriado. Ela me olhou como se eu tivesse feito a pergunta mais idiota do mundo e disse que a gente tinha história, que tínhamos construído uma vida juntos, que ela sabia que eu entenderia porque eu era uma boa pessoa. Eu quase ri disso, da ideia de que ser uma boa pessoa significava deixar sua ex-esposa que te abandonou se mudar de volta com um filho de outro homem. Ela continuou falando, dizendo que tinha sacrificado tudo pelo Javier, aberto mão do emprego e da vida dela para cuidar dele nos meses finais e agora ela não tinha nada. Ela olhou para baixo para o garoto e depois para mim com essa expressão calculada. Você sempre quis ter filhos, ela disse. Mateo precisa de um lar estável, uma figura paterna, e você poderia ter isso agora. Foi aí que eu percebi que ela não estava ali porque sentia minha falta ou se arrependia de ter ido embora. Ela estava ali porque eu era conveniente, estável, o plano B seguro que ela tinha guardado no bolso enquanto vivia a grande história de amor trágico com outra pessoa. Eu voltei para o meu apartamento, deixando ela parada no corredor e peguei a pasta que eu guardava na gaveta da mesa. Eu tinha mantido os papéis do divórcio porque meu advogado disse para guardar para fins fiscais, mas agora eu estava feliz de ter eles por uma razão completamente diferente. Eu voltei para a porta e entreguei os papéis para ela, observando o rosto dela enquanto ela folheava e via o decreto final carimbado e assinado por um juiz. A gente não é mais casado, eu disse. Não somos há mais de 2 anos e isso não é sua casa. Nunca foi. Ela ficou olhando para os papéis como se estivessem escritos em língua estrangeira e eu conseguia ver ela recalculando mentalmente qualquer plano que tinha tido quando decidiu me rastrear. A criança começou a fazer birra e ela balançou ele automaticamente enquanto ainda olhava para os papéis do divórcio. Ela perguntou sobre a casa, nossa casa, e eu disse que tinha vendido 18 meses atrás. Ela olhou para mim com um choque genuíno, como se não conseguisse acreditar que eu tinha seguido em frente sem esperar ela decidir se queria voltar. Você vendeu nossa casa, ela disse, a voz ficando mais alta. Aquela era nossa casa, nosso investimento. Você não tinha direito. Eu lembrei ela que ela tinha abandonado aquela casa, abandonado o casamento, e que eu tinha todo o direito legal de vender uma propriedade que eu estava pagando sozinho depois que ela foi embora. A criança começou a chorar agora, provavelmente sentindo o estresse da mãe, e parte de mim sentiu pena dele porque nada disso era culpa dele. Lúcia tentou uma abordagem diferente, suavizando a voz e dizendo que a gente não precisava ser casado para eu ajudar ela. Ela disse que a gente tinha história, que o que tínhamos compartilhado significava algo, que ela sabia no fundo que eu ainda me importava com ela. Ela estava certa que eu me importava de algum jeito distante, do mesmo jeito que você se importa com qualquer um com quem passou anos da sua vida. Mas se importar não era o mesmo que ser responsável pelas escolhas dela. Eu perguntei sobre o pai do Mateo e ela ficou defensiva imediatamente. Ela disse que era complicado, que ela não queria falar sobre isso, que não importava porque ele não estava no radar. Eu disse que na verdade importava muito porque essa pessoa deveria ser quem estava ajudando ela, não o ex-marido que ela abandonou para ficar com outro homem. Ela me chamou de cruel, disse que eu estava punindo ela por fazer a coisa certa, por estar lá para alguém que precisava dela. Eu olhei para ela parada no meu corredor com essa criança que não tinha nada a ver comigo, e senti algo mudar dentro do meu peito. Não era exatamente raiva, mas como clareza. Você fez sua escolha há 3 anos. Eu disse. Você escolheu o Javier em vez do nosso casamento, em vez do nosso futuro, em vez de tudo que a gente tinha construído juntos. E tudo bem, isso era seu direito. Mas você não pode voltar agora e agir como se eu te devesse algo, porque seu plano não deu certo do jeito que você queria.
Ela me encarou como se eu fosse um estranho, como se o homem com quem ela tinha casado nunca diria algo assim para ela. Talvez ela estivesse certa. Talvez o homem com quem ela tinha casado teria deixado ela pisar nele, teria aceitado ela de volta por culpa ou hábito ou algum senso equivocado de dever. Mas eu não era mais aquele homem. Ela pegou as malas dela, lutando um pouco com o peso enquanto segurava o Mateu, e eu não ofereci ajuda. Ela olhou para mim uma última vez, e eu conseguia ver ela passando por emoções. Raiva, descrença, humilhação, algo que talvez fosse tristeza genuína. Você vai se arrepender disso, ela disse. Um dia você vai perceber que jogou fora uma chance de ter uma família de verdade. Eu disse para ela que esperava que ela resolvesse as coisas, que desejava sinceramente que ela e o filho dela ficassem bem, mas que ela precisava ir embora agora. Ela caminhou pelo corredor em direção ao elevador e eu a vi ir. Essa mulher com quem eu já tinha planejado passar a vida inteira, agora só alguém que eu conheci e que tinha feito escolhas que eu não podia seguir. Quando fechei a porta eu fiquei lá por um minuto, só respirando. Eu não me senti vitorioso nem justificado nem nenhuma das coisas que você supostamente sente quando se defende. Eu me senti cansado e um pouco triste, principalmente só acabado com a situação toda. Eu pensei que isso seria o fim, que ela seguiria em frente e encontraria outra pessoa para resgatar ela, que nossos caminhos nunca mais se cruzariam. Eu me servi um drink e sentei no sofá do meu apartamento onde ela nunca tinha morado, cercado por móveis que ela nunca tinha escolhido, e senti o peso de 3 anos finalmente sair dos meus ombros. As portas tinham se fechado, dessa vez de vez, e eu estava bem com isso. Ou pelo menos eu achava que estava, até 6 meses depois quando descobri por acidente que ela estava no meio de uma guerra legal. E foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes. Eu não planejava ter nada a ver com Lúcia de novo depois que ela saiu do meu apartamento naquele dia, mas a vida tem um jeito estranho de te puxar de volta para situações que você achava que tinha escapado. Uns 6 meses depois que ela apareceu na minha porta, eu encontrei uma velha amiga em comum num café, e ela imediatamente fez essa cara estranha como se soubesse algo que eu não sabia. Depois de algum papo furado desconfortável, ela finalmente me disse que Lúcia estava no meio de uma batalha legal com a família do Javier pelo espólio dele. Aparentemente, ela estava se chamando de viúva dele, alegando que eles tinham algum tipo de situação de união estável, e exigindo uma parte do seguro de vida e da propriedade dele. A amiga disse que estava ficando feio, que Lúcia estava insistindo que Mateu era filho biológico do Javier e portanto tinha direito à herança, e que a coisa toda estava indo para a justiça. Eu agradeci ela pela informação e tentei agir como se não me dissesse respeito, mas algo nisso parecia errado de um jeito que eu não conseguia explicar. Algumas semanas depois eu recebi uma intimação para aparecer como testemunha, o que me pegou completamente de surpresa. O advogado da família do Javier queria que eu testemunhasse sobre o cronograma de Lúcia deixar nosso casamento e se mudar pro Javier, aparentemente para estabelecer exatamente quando ela tinha me abandonado para ficar com ele e se aquele período de tempo apoiava as alegações dela de um relacionamento comprometido. Eu não queria nenhuma parte disso, liguei para o meu antigo advogado de divórcio e disse que preferia ficar fora da bagunça toda, mas ele explicou que eu realmente não tinha escolha depois de ser intimado. Então numa manhã fria de final de fevereiro, eu me encontrei caminhando para um tribunal que eu nunca quis ver, vestindo o mesmo terno que usei na audiência do nosso divórcio, prestes a ver a vida da minha ex-esposa desabar em tempo real. O tribunal era menor do que eu esperava, nada como as versões dramáticas da TV com galerias enormes e painéis de madeira por todo o lado. Os pais do Javier estavam sentados de um lado com o advogado deles, os dois parecendo exaustos e bravos daquele jeito específico que as pessoas ficam quando estão de luto e lutando ao mesmo tempo. Lúcia estava do outro lado com Mateu num carrinho ao lado dela, e ela claramente tinha se vestido para máxima simpatia. Vestido modesto, maquiagem mínima, cabelo preso simplesmente. Quando ela me viu entrar, o rosto dela passou por umas 5 emoções diferentes em 3 segundos antes de se fixar nessa máscara fria de traição, como se eu fosse o que tinha feito algo errado por aparecer numa audiência que eu tinha sido legalmente forçado a comparecer. Eu peguei um assento no fundo e esperei meu nome ser chamado, sentindo como se estivesse assistindo um acidente de carro em câmera lenta. A audiência em si era técnica e chata no começo, muita discussão sobre lei de espólio e o que constitui um casamento por união estável no nosso estado. Mas aí os advogados da família do Javier começaram a apresentar evidências que fizeram meu estômago revirar. Registros médicos mostrando que Javier tinha passado por quimioterapia agressiva que o deixou incapaz de ter filhos, documentado pelo oncologista dele por escrito com datas e resultados de testes específicos.
Extratos bancários provando que Lúcia tinha recebido dinheiro dos pais do Javier durante a doença dele, dinheiro que eles mandaram especificamente para ajudar com isso e que ela aparentemente tinha usado para as próprias despesas. E então o cronograma, exposto em preto e branco numa tela projetada para todo mundo ver. Javier tinha sido declarado medicamente incapaz de ser pai 8 meses antes do Mateo nascer e Lúcia ainda estava legalmente casada comigo por parte do período em que ela teria engravidado. O advogado não foi sutil sobre as implicações e eu vi o rosto da Lúcia ficar pálido enquanto ela percebia para onde isso estava indo. Quando chegou minha vez de testemunhar, as perguntas foram diretas e factuais. Quando Lúcia tinha deixado nosso casamento? Ela tinha dado alguma indicação de quando planejava voltar? Tinha havido algum contato entre nós durante os 3 anos que ela ficou fora? Eu respondi honestamente porque eu tinha jurado um juramento e porque mentir não ajudaria ninguém. O advogado da Lúcia tentou me fazer parecer amargo e vingativo no contra-interrogatório. Perguntou se eu estava bravo com minha ex-esposa, se eu queria vê-la punida por me deixar. Eu disse que não estava mais bravo, que eu tinha seguido em frente com minha vida, e que eu estava ali só porque tinha sido intimado para fornecer testemunho factual sobre datas e eventos. O juiz pareceu apreciar a franqueza porque ela sentiu e me dispensou bem rápido depois disso. Eu voltei para o meu assento e assisti o resto da audiência se desenrolar como se estivesse vendo um filme sobre a vida de outra pessoa. O momento que realmente ficou comigo foi quando a mãe do Javier subiu ao banco das testemunhas. Ela estava na casa dos 60, toda de preto, e tinha essa dignidade quieta mesmo que você pudesse ver que ela estava mal se segurando. Ela falou sobre a doença do filho dela, sobre como tinha sido grata que alguém estava lá para cuidar dele nos meses finais, sobre como ela tinha mandado dinheiro e suprimentos e nunca questionou a presença da Lúcia porque ela parecia genuinamente dedicada a ele. Então a voz dela mudou, ficou mais dura, e ela disse que semanas depois da morte do Javier, Lúcia imediatamente começou a fazer alegações de ser a esposa dele por união estável, de Mateo ser filho biológico dele, de merecer compensação pelos anos de sacrifício. Meu filho não podia ter filhos depois do tratamento, ela disse, a voz falhando. Os médicos nos disseram isso explicitamente, e ela sabe porque estava lá nessas consultas. Ela ouviu as mesmas informações que nós. Foi aí que eu vi o advogado da Lúcia se inclinar e sussurrar algo urgente para ela, e o que quer que ele disse fez o rosto dela desabar. O juiz não precisou de muito tempo para fazer a decisão. Ela disse que a evidência médica era conclusiva e irrefutável, que Mateo não podia ser biologicamente filho do Javier, e que as alegações da Lúcia de status de casamento por união estável eram ainda mais enfraquecidas pelo fato de que ela ainda estava legalmente casada comigo por uma porção significativa do tempo que ela estava morando com o Javier. A petição foi negada por completo. Lúcia foi ordenada a devolver o dinheiro que já tinha recebido do espólio, e ela foi responsabilizada pelas custas judiciais por trazer o que o juiz chamou de alegação frívola. Foi clínico e eficiente, e assistindo acontecer, eu senti essa mistura estranha de vindicação e pena. Vindicação porque finalmente alguém com autoridade estava chamando as delírias e mentiras dela, mas pena porque ela claramente tinha acreditado tanto na própria história que tê-la destruída em público parecia genuinamente chocar ela. Eu saí do tribunal antes dela porque não queria outro confronto, mas enquanto eu caminhava para o carro, meu celular vibrou com uma mensagem de um número que eu não tinha salvo. Eu soube imediatamente que era ela porque ela provavelmente tinha mantido meu contato todos esses anos mesmo depois que eu deletei o dela. A mensagem dizia que ela esperava que eu estivesse feliz, que eu tinha conseguido o que queria, que ela nunca me perdoaria por humilhá-la assim na frente de todo mundo. Eu olhei para essa mensagem por um longo momento, e depois bloqueei o número e deletei a mensagem sem responder. O que tinha para dizer? Que eu não tinha querido nada disso. Que ela tinha trazido isso para si mesma tentando lucrar com o espólio de alguém com uma criança que não era dele. Que ela tinha reescrito a história tantas vezes que perdeu a noção do que era verdade. Nada disso importaria porque ela já tinha decidido que eu era o vilão na história dela, e nada que eu dissesse mudaria essa narrativa que ela tinha construído. Nas semanas seguintes, eu ouvi por vários canais que ela perdeu mais do que só o caso judicial. Amigos que tinham apoiado ela em tudo começaram a se distanciar assim que os detalhes viraram conhecimento público. A reputação dela no nosso antigo círculo social foi completamente destruída, e as pessoas aparentemente estavam compartilhando os documentos judiciais nas redes sociais, como algum tipo de conto de advertência sobre narcisismo e senso de direito. Eu não participei de nada disso, não comentei nem compartilhei nem adicionei minha perspectiva, porque honestamente, qual era o ponto? Ela tinha feito suas escolhas, e agora estava vivendo com as consequências, e eu finalmente, de verdade, estava livre da situação toda.
Eu nunca mais ouvi falar dela depois que bloqueei aquele número, e eu fiquei grato pelo silêncio. Olhando para trás agora, eu não odeio a Lúcia. Ódio exige muita energia, e eu não tenho nenhuma sobrando para ela ou para aquele capítulo da minha vida. O que eu entendo agora é que ela construiu toda uma identidade em torno de ser a pessoa que sacrificou tudo pelo amor, que era nobre e altruísta e acima de preocupações comuns como votos de casamento ou honestidade básica. Ela precisava dessa história para justificar me deixar, para dar sentido a jogar fora uma vida estável por alguém que estava gravemente doente, e quando essa história parou de funcionar, ela continuou contando mesmo assim, continuou adicionando capítulos novos que faziam ela heroína. O mundo não te recompensa pelas narrativas que você cria sobre suas próprias escolhas, e ela aprendeu isso da pior forma na frente de um juiz e um tribunal cheio de gente. Eu aprendi algo também, algo talvez até mais valioso, que meus limites não eram crueldade, que me proteger não era o mesmo que ser sem coração, e que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é se recusar a participar da ilusão de outra pessoa. Ela sempre acreditou que as pessoas deviam algo a ela pelos sacrifícios dela, mas ninguém nunca pediu para ela sacrificar nada. Ela simplesmente fez, e depois tentou mandar a conta para todo mundo. O que você acha dessa história? Me conta nos comentários, deixa um like, e não esquece de se inscrever para mais histórias da vida real.